TV Itacolomi, Pequeno Histórico. Quando inaugurada oficialmente em 8 de novembro de 1955, a TV Itacolomi já estava no ar há 3 ou 4 meses, em programação experimental, apresentando peças teatrais, números musicais e outros. Seu primeiro diretor foi o próprio chefe do departamento técnico, o engenheiro Dr. Victor Purri, e a ele seguiu-se o Dr. Almeida Castro, vindo do Rio de Janeiro, da TV Tupi, o Sr. Augusto Vanpré, o Sr. José Vaz, o Sr. Vinícius de Carvalho, Frederico Chateaubriand e, como diretor artístico, Barroca Marinho e Dermical Costa Lima. O departamento de teleteatro foi criado sob a direção do ator e diretor do rádio-teatro da Rádio Mineira e da Guarani, Luiz Panzi, que usava o pseudônimo de P. Luiz, sendo Salvador Alberto Pichon seu assistente. O elenco era pequeno, aproveitando artistas do rádio-teatro, em especial das rádios associadas, Guarani e Mineira, e algum convidado, podendo-se citar Iris Teclis, Dora Serpa, Lenice Nilda Almeida e Otávio Cardoso, dentre muitos outros. Aos poucos, o elenco foi aumentando, tendo sido criada uma espécie de escola da própria emissora, onde não só os atores mais experientes se aperfeiçoavam, como os novatos iam ganhando técnica e experiência. Dessa escola foram professores, dentre outros, o maestro Sérgio Magnani, técnica vocal, Otávio Cardoso, interpretação, tendo eventualmente a ajuda do professor Carlos Leite. Em sua fase melhor, poder-se-iam citar no elenco feminino Dora Serpa, Vilma Henriques, Anaíde Martins, Roseli Mendes, Vilma Patrícia, Lenice Almeida, Nilda Almeida, Anita de Castro, Maria Amália Nock, Leide Francisco, Palmira Barbosa, Geni Dias, Glória Lopes, Clauzi Soares, Cleusa Soares, Marli Cardoso, Magda Lenar, Darcy Nelson, Dulce Maria, Alemene Araújo, Léa Delba, Terezinha Stewart, Santinha Amaral, Heloísa Malar, Ana Lúcia Catá, Zélia Marinho, Neide Giovanni, Nelly Lopes, Wanda Marlene e Iris Teclis, dentre muitas outras. No elenco masculino, Lázaro Araújo, Tony Vieira, Ricardo Parreiras, Rogério Falabella, Otávio Belmonte, Ubaldino Guimarães, Thales Pena, Geraldo Oliveira, Ricardo Luiz, Luiz Aguiar, Mauro Gonçalves, Valtencir Matos, Orlando Pacheco, Agnello Pacheco, Antônio Nadeu, Ezequias Marques, Serginho Cardoso, Edel Mascarenhas, Clóvis Prates, J. Barroso, Expedito Costa, Joaquim Miguel, Renê de Almeida, Adilson Lacorte, Ari Fontinelli, Coraci Raposos, Carlos Xavier, Antônio Catá, Elvésio Guimarães, Carlito Cerezo, José Salum, dentre muitos outros. Em 1961, Otávio Cardoso foi para o Rio de Janeiro, ficando à direção do teleteatro com Léa Delba e depois com Thales Pena. Otávio Cardoso assumiu novamente quando de seu regresso do Rio.
A variedade da programação da TV Itacolomi era enorme, em especial no departamento teleteatral. Destacam-se Esta é Sua Vida, Clube dos Cariúnas, Show Motor Alto, Cursos Itacolomi, os primeiros em televisão no Brasil, Telebox, Telecat, Boliche Inglesa Levi, Variedades B. Moreira, Hora da Ave Maria, Caminhos da Fé com Padre João Botelho, Caleidoscópio com Frei Martinho Burnier e Lázaro Araújo, Divertimento Paraíso, Telejornal Pirelli, Repórter Esso, Cozinha Silvia Altuori, Noites de Gala, Gurilândia e Inspetor Pimentel. Entre os seriados teleteatrais, destacaram-se, entre outros, O Sinete Fatal, É Proibido Sonhar, Adivinhe Quem Foi, Você é o Juiz, A Pensão de Dona Fefé, Ali Babá e os 40 Garçons, Dom Camilo e Pepone, Conte Sua História, Puxe pelo Crânio, Problemas de Etiqueta, Recalques, Teatro de Brinquedo, O Homem Invisível, Teatro de Aventuras, Gotas de História, Vida Conjugal, A Garrafa do Diabo, O Mártir do Calvário, Seu Encrenquinha, Bolão e Dona Peteca, Bolão e Bolinha, Alô Doçura, Máscaras, Teatro Valita, Os Três Mosqueteiros e Noites Mineiras. Dentre as novelas, podemos citar Paternidade e Consciência de Mulher, de Hamilton Macedo, O Morro dos Ventos Uivantes e Rosa Maria, de Otávio Cardoso, A Noiva do Tropeiro, A Moreninha, Yaya Garcia, Mulher Sem Destino, A Mulher de Branco, Amor de Duas Vidas e outras, de Leia Delba, e outras originais vindas do Rio e São Paulo, como As Pupilas do Senhor Reitor, de João Batista Bacalhau. Os musicais tinham os artistas locais, Rosana Toledo, Deise Guastini, Neide Nancy, Mara Navarro, Wilson Orsini, César de Aguiar, Celso Garcia, Flávio de Alencar, Isnardi Simone, Abílio Lessa, Clara Nunes, José Lino, Otavinho da Mata Machado, Eunice Fialho, Maria Sueli, Maria Assunção, Vilma Patrícia, Cleusa Soares, Sueli Andrade, Nísia Olímpia, Silvio Aleixo, Otávio Santiago, Marta Mendonça, Vicente Lima, Rômulo Paz, Gilberto Santana, Irmãs Tolentino, Djalma Lúcio, Arilma, The Jokers, Léo Belico e Sérgio Luiz, dublagem, podendo-se incluir como teatro musical dublagem o seriado A Vida de Al Johnson, com Sérgio Luiz no papel título. Nos musicais com artistas nacionais, a TV Itacolomi apresentou Orlando Silva, Carlos Galhardo, Gilberto Alves, Silvio Vieira, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Hebe Camargo, Doris Monteiro, Linda Batista, José Veiga, Ivon Cury, Aide Miranda, Odete Amaral, Ciro Monteiro, dentre outros. Dentre os musicais líricos, apresentou grandes nomes como Wilson Simão, Edson Castilho, Clóvis Carreiro, José Espinto, Maria Lúcia Godoy, Edson Macedo, Otávio Cardoso, Montalvo Monducci, Lia Salgado, João Décimo Brécia, Nino Crime, Afrânio Bastos, Genuína Pinheiro, Zilda Lourenço, Hilda Lourenço, Lili Massara, Dora Serpa, Messias de Andrade, Paulo Fortes, Assis Pacheco e Ângelo de Freitas,
dentre muitos outros. Foram encenadas várias operetas completas, tais como Eva, Frasquita, A Viúva Alegre, O Conde de Luxemburgo, A Princesa dos Dólares e outras em produção de João Batista Bacalhau e Otávio Cardoso. A TV Itacolomi dispunha de 3 pianistas efetivos, Mário Vaz de Melo, Adolfo Maklerevski e Altino Pimenta, além de uma orquestra que teve como um dos seus dirigentes o maestro Leônidas Altuori. À época, os comerciais eram feitos ao vivo, e entre as garotas propagandas destacam-se Ana Lúcia Santos, Clausi Soares, Vilma Henriques, Esmeralda de Castro, Dulce Maria, Mériam Valeriano, Neide Giovanni, Elizabeth Miranda, dentre muitas outras. Grandes nomes mineiros foram apresentadores de programas na TV Itacolomi, como Ângelo Rezende, Bernardo Grimberg, Dênio Moreira, Gilberto Amaral, Aguinaldo Rabelo, Carlos Gaspar, Amaury Valério, Américo Vilhena, Antônio Augusto, Milton Panzi e esportivos, Milton Colli, Cleto Filho, Rubens Silveira. Luiz Cordeiro fazia diariamente o Repórter Esso. Dentre os produtores de programas para a emissora destacaram-se Vicente Prates, Vinícius de Carvalho, Kefel Filho, João Batista Bacalhau, Otávio Cardoso, Léa Delba, René de Almeida, Vicente Aramuni, Frei Martinho Burnier, entre muitos outros. Atuaram como ensaiadores Otávio Cardoso, Salvador Alberto Pichon, René de Almeida, Elvésio Guimarães, Palmira Barbosa, Léa Delba e Otávio Augusto Vanpré, dentre outros. Foram diretores de TV J.B. Bacalhau, Roberto Patti, Mário Lúcio Vaz, Pedro Esteves, Clóvis Prates, Bertoldo Neto. Como maquiadores destacaram-se Francisco Vieira, João Amaral, Noé Vieira, Antônio Catá. No grupo de apoio técnico atuaram Raimundinho e José Bonifácio na sonoplastia, Oswaldo Ubirajara no telecine, Omar Cirílio e Adalto Machado na chefia técnica, Gessido Freire e Carlos Fabiano Braga no departamento fotográfico, Elza Soares e Ivete na chefia do guarda-roupa e costureiras, Sérgio Neves e Eiler Neves na contrarregragem, Gerson Caetano na chefia da cenografia, José do Socorro na chefia dos maquinistas, Bianchi, Clóvis Prates, Álvaro Rezende, Roberto Patti e outros nas câmeras. Figueroa no boom, o microfone de estúdio. Eduardo na portaria. Antônio Dornas e Manuel Anacleto na iluminação. Elmo Horta nos adereços e Rujos nos desenhos. O Grande Teatro da TV Itacolomi, inicialmente Grande Teatro Windsor e mais tarde Grande Teatro Lourdes, era um dos pontos altos da programação, tendo atingível nível excepcional com a encenação em 10 anos de mais de 400 peças de grandes autores estrangeiros. Senhorita Júlia, de Strindberg, Week-End, de Noel Coward, Lá Fora Está um Inspetor, de J.B. Priestley, O Belo Indiferente, de Jean Cocteau, Retalho, de Denis Codeine, Noite de Primavera Sem Sono, de E. Poncela, Filomena Maturano, de Eduardo de Filippo, O Marido de Nina, de André Roussan, Ratos e Homens, de John Steinbeck, O Mal Entendido, de Albert Camus, A Hora Antes de Amanhecer, de Somerset Maugham, Obrigado pelo Amor de Vocês, de Edgar Neville, A Justiça do Corregedor, de Alejandro Casona, A Esquina Perigosa, de J.B. Priestley, Coluna de Escândalos,
de Ernest Lehmann, Evangelina, de Longfellow, em tradução de Luiz de Gonzaga Oliveira. Vitória, de Arquinot. O Demorado Adeus, de Tennessee Williams. Casa de Bonecas, Espectros e Quando Despertamos de Entre os Mortos, de Ibsen. O Visitante, de Maurice Rostand. Que o Céu a Condene, de Louis Verneuil. Escola de Maridos, de Molière. O Triângulo, de Dorothy Baker. Herança de Ódio, de Baker. Corani, de Gilbert Barry. Os Grandes Sebastians, de Lindsay e Cruz. A Família Barrett, de Rodolphe Césier. A Noite Tudo Encobre, de Thorndike. O Café da Estação e Mr. X, de Armando Panetti. Sobre os Males que Causa o Fumo e o Pedido de Casamento, de Anton Chekhov. O Delito na Ilha das Cabras, de Hugo Bett. Os 10 Negrinhos e Testemunha de Acusação, de Agatha Christie. Além do Horizonte, Ian Christie, de Eugênio O'Neill. Crime e Castigo, de Dostoiévski, em adaptação de Otávio Cardoso. Bodas de Sangue, A Casa de Bernarda Alba e Irma, de Garcia Lorca. Arsênico e Alfazema, de Kesselring. O Marido Ideal, O Leque de Lady Windermere e o Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Uma Carta Perdida, de Cara de Ale. O Delator, de Oflaherty. A Longa Jornada à Noite Adentro, de Tennessee Williams. O Pecado Original e o Rapaz do Quinto Andar, de Jean Cocteau. Otelo. Macbeth. Romeu e Julieta, de Shakespeare. O Asno de Ouro, de Nicodeme. Os Deuses Riem, de A. J. Cronin. O Inspetor-Geral, de Gogol. A Carta, de Somerset Maugham. O Natal na Praça, de Henri Guéon. O Anúncio Feito a Maria, de Paul Claudel. O Living Room, de Graham Greene. A Falecida Senhora Black, de William Morris e William Dinner. Luz de Gás, de Patrick Hamilton. 12 Jurados e uma Sentença, de Reginald Rose. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte, em adaptação de Luiz Gonzaga Oliveira e Otávio Cardoso. Massacre, de Emanuel Robles. As Árvores Morrem de Pé, de Alejandro Casona. Nossos Filhos, de Florencio Sánchez. O Processo de Mary Duggan, de Bavar. A Margem da Vida, de Tennessee Williams, dentre muitas outras. De autores nacionais montaram Fim de Semana, de Guilherme de Figueiredo. O Homem da Clarineta, de José Antônio de Souza. Deus lhe pague, Anastácio. O Burro, Maria Cachucha e a Encruzilhada, de Juraci Camargo. O Boi e o Burro no Caminho de Belém e Plúvio Fantasminha, de Maria Clara Machado. Os Irmãos das Almas e a Família e a Festa na Roça, de Martins Pena. O Mártir do Calvário, de Eduardo Garrido. O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. O Diabo Enlouqueceu, de Paulo Magalhães. Deu Freud Contra, de Silveira Sampaio. Sim, a Moça Chorou e Yaya Boneca, de Hernani Fornari. A Canção Dentro do Pão e o Imperador Galante, de Magalhães Júnior. Avatar, de Genolino Amado. O Milagre da Estrela, de Luiz Gonzaga Ribeiro Oliveira. Para Onde a Terra Cresce, de Edgar Rocha Miranda. A Beata Maria do Egito, de Raquel de Queiroz. Frankel, de Antônio Calado. Berenice, de Roberto Gomes. A Comédia do Coração, de Paulo Gonçalves. Melodia da Saudade, de Walter Cardoso. A Grande Estiagem, de Isaac Gondim. Joaninha Buscapé e Bicho do Mato, de Luiz Iglesias. Senhora, de José de Alencar. O Homem do Sótão, de Agostinho Olavo. O Hotel dos Amores, de Miguel Santos. A Revolta dos Brinquedos, de Pernambuco de Oliveira. Duas Tragédias à Sombra da Cruz, de Otávio Martins. Ângelus, de Bibi Ferreira. Uma Ponte para o Sol, de Milton Martins.
Em Moeda Corrente do País, de Abílio Pereira Almeida. A Camisola do Anjo e o Cravo na Lapela, de Pedro Bloch. Essa Mulher é Minha, de Raimundo Magalhães Júnior. Madame Sabugosa e o Assassinato de Mr. Macaroli, de Wanda Marlene. Vidas Condenadas, de Otávio Augusto Vanpré. O Homem da Fronteira, de Vicente Prates. Ensinaram-me a Ser Ladrão, de Vinícius de Carvalho. Feitiço e Amor, de Oduvaldo Viana. Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Moral em Concordata, de Abílio Pereira de Almeida. Dindinha, de Mateus Fontoura. O Mundo Não Me Quis, de Álvaro e Marina Pérez. O Terceiro Nome, de Adair Viana. A Vida de Gonçalves Dias, de Viriato Correia. Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias, dentre muitas outras. A atividade teatral da TV Itacolomi foi encerrada em 1964 com a dispensa de todo o pessoal envolvido. No entanto, o Grande Teatro Lourdes funcionou por mais de um ano, com os atores recebendo cachê. A partir daí, alguns atores, atrizes e músicos que tinham estabilidade continuaram à disposição da emissora, porém sem atividades. Mais tarde, foi criado um programa ao vivo, ocupando toda a manhã, chamado Universidade no Ar, sob a direção geral de André Carvalho, que organizou uma equipe de apresentadores diversos não ligados ao antigo elenco. Todavia, algum tempo depois, não tendo o programa patrocinador, foram dispensados os contratados e chamados os antigos elementos do teleteatro ainda na emissora e encostados. Isso para manter a universidade no ar. Posteriormente, o programa foi definitivamente cortado. Em 1980, por motivos desconhecidos, a concessão da TV Itacolomi foi cassada e o canal entregue à Rede Manchete.